A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e amigos que vão ouvir esta reflexão, a qual tem por título: Você sabe qual é o plano de Deus para a sua salvação? Você conhece a história da queda? Você conhece que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Você conhece na palavra de Deus que não há um justo, nenhum sequer? Você sabe que o salário do pecado é a morte? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. É diante desta realidade que te convido a refletir juntamente conosco na palavra de Deus, palavra que ela mesma nos diz em Isaías 55:11, que aonde ela vai não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Palavra esta que o Senhor diz em Mateus 24:35, que passa-se os céus, passa-se a terra, mas a sua palavra não passará. Palavra que o Senhor diz ao profeta Jeremias no capítulo 1, versos 11 e 12, em que eles estão dialogando e o Senhor faz uma pergunta ao profeta Jeremias: que vês tu, Jeremias? E ele, Jeremias, responde: vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor vai lhe responde: viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. É diante de convicções da palavra, ou apresentada na palavra, que nós te convidamos a pensar de forma não teórica, mas de forma prática, e poder se responder: eu tenho inteira comunhão com Deus? Se eu não tenho inteira comunhão com Deus, algo me falta. O Senhor Jesus diz no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Na Bíblia de Estudo e Fonográfica, nós temos a pergunta: qual é o plano de Deus para a salvação? E dentro desse contexto, temos a seguinte colocação: a desobediência de Adão e Eva a Deus condenou o mundo ao pecado, sofrimento e morte. Por causa do pecado, o relacionamento da humanidade com Deus foi cortado, mas em seu amor, Deus providenciou um caminho, o único caminho, para reconciliar os pecadores consigo mesmo. Jesus suportou o castigo pelo pecado da humanidade morrendo na cruz. Por meio da sua morte e ressurreição, ele venceu o poder do pecado e da morte para que as pessoas pudessem receber o perdão dos pecados e ter vida com Deus por toda a eternidade. A salvação é um dom de Deus para todos os que optam por recebê-la e se comprometem em segui-lo. A fé em Cristo e não o fato de pertencer a uma igreja ou fazer boas obras é o único requisito para a salvação. Quando você vai observar essa colocação feita pelos escritores da Bíblia e fonográfica, você vai encontrar
vários ensinamentos que conduz você ao único caminho. O único caminho é Jesus. E só através dele é que você tem vida eterna com Deus. Pois o pecado separa as pessoas de Deus. Quando você olha em Mateus, por exemplo, capítulo 25, verso 46, você vai ter a seguinte colocação. Preste atenção para que você possa ir entendendo a questão. 25:46 temos de Mateus. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não o fizeste a mim. O Senhor nos chama e faz a colocação em Mateus que, se nós confessamos que temos comunhão com Deus, isto precisa ser visto na prática e não na teoria. Seguindo ainda esta questão que o pecado separa as pessoas de Deus, lá em Romanos capítulo 3, como citamos, nós agora vamos ler um texto para que você possa mais e mais observar que o Senhor, o nosso Deus e Pai, não nos traz de forma enganada, não nos deixa perecer sem conhecimento, mas conhecendo a palavra, nos dá a oportunidade de decidirmos se queremos ou não andar na presença de Deus. Em Romanos capítulo 3, verso 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há um justo. Todos nós, para com Deus, somos pecadores. E os versos de 23 a 26 desse mesmo capítulo nos diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando você olha para a questão da fé, em Hebreus capítulo 11, verso 1, você tem que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Isto é fé. E no verso 6 desse mesmo capítulo, o Senhor vai dizer para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Diz o verso 6 do capítulo 11. Vou ler também para você, para que você possa ter conhecimento. Nós dissemos o primeiro, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. E o verso 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você e eu precisamos buscar a Deus de forma correta, para que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido e glorificado na sua vida.
Olhando o contexto de explicação da frase é impossível agradar a Deus, na Bíblia de Estudo de Genebra diz a seguinte colocação: a fé é uma necessidade absoluta para compreender as coisas pelas quais nós devemos esperar, conforme diz o verso 1, para entender que Deus é o Criador de tudo, como nos diz o verso 3 do capítulo 11. E para oferecer adoração aceitável, como diz o verso 4 desse mesmo texto. Para que você não fique indagando que os versículos são esses, eu tenho que ir buscar a Bíblia, eu vou fazer a leitura dos versos de 1 a 4 para você. Vou repetir o verso 1, porque já citei por duas vezes, mas agora vou fazer a leitura do texto corrido de 1 a 4. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. E repetindo o verso 6, nós temos: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você tem buscado a Deus de forma certa? Veja que a própria palavra também nos ensina que a salvação é um presente de Deus. Quando você lê em Romanos, capítulo 5, verso 8, nós vamos contemplar a seguinte colocação no capítulo 5, no verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No verso 23 do capítulo 6, nós vamos ter: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O único que pode nos apresentar a Deus da forma como convém é Jesus Cristo, o justo que morreu pelos injustos. Quando você lê Isaías capítulo 53, você vai contemplar toda a descrição feita a respeito dele e que foi através dele que tivemos a inteira comunhão com Deus. Aí você vai dizer: tivemos por quê? Porque pela fé eu já reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O que você também pode fazer hoje: reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Paulo, escrevendo à igreja que se encontrava em Éfeso, ele vai mostrar para nós que a salvação é um ato feito pelo nosso Deus através de Jesus Cristo, e esse ato é gratuito. Os versos que demonstram isso é no capítulo 2, verso 8 e 9. Mas eu vou fazer a leitura dos versos 2 até o 9 para que você possa perceber toda a descrição a respeito da ação gloriosa de Deus e como o homem se encontra em sua natureza pecaminosa. Disse Paulo à igreja: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Os versos 8 e 9 nos diz claramente: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nenhuma obra nos salva, mas, uma vez salvo, Deus espera que realizemos boas obras para a glória dele. A salvação por meio de Cristo traz vida nova. João nos diz, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, veja o que nos diz o apóstolo João. A respeito da ação gloriosa de Deus para com o ser humano que andava sem Deus e sem salvação, que não tinha entendimento do que era a ação gloriosa de Deus. Capítulo 5, verso 24 nos diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é uma declaração feita pelo próprio Jesus. Você tem essa convicção? Se você tem essa convicção, louvado seja Deus, porque você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se isso ainda não lhe aconteceu, você precisa se dar a oportunidade que Jesus está te oferecendo. Em Atos, capítulo 16, verso 30 e 31, veja a sublime declaração. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É por fé que você verá a glória de Deus. Sem fé, como diz lá em Hebreus, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Mas, pela fé, você crendo da forma certa, na pessoa certa, o Senhor te garante vida eterna com Ele. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de 17 a 21, nós temos a seguinte declaração: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome
nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é a ação gloriosa que Cristo faz em o teu, em o meu, em o nosso favor. Logo, o resultado é buscar a Deus com fé sincera em Cristo, mas pedir para ser salvo. Pedir a quem? Pedir a Deus por meio de Jesus Cristo. Você tem como resultado a salvação que lhe é dada de uma vez para sempre. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Amém.